Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Querido Deus, nós queremos agradecer a oportunidade de estarmos aqui mais uma noite, pedir a intercessão de São Padre Pio, que está aqui conosco, esse dia em memória a vida dele. Também pedir pela Camila, que fará essa live conosco, pedir intercessão também dos nossos santos padroeiros, Santa Zélia e São Luís Martã. Ave Maria, cheia de Cheia graça, o de Senhor é graça, Senhor convosco. é convosco. Bendita sois Bendita vós entre sois as vós entre as mulheres, e mulheres, bendito é o fruto do bendito é o vosso fruto do ventre, vosso Jesus. ventre, Jesus. Santa Maria, Santa Mãe de Maria, Deus, Mãe de Deus, rogai por nós, rogai por nós, pecadores, pecadores, agora e na hora agora de e na nossa hora de morte. nossa morte. Amém. Amém. São Padre Pio, rogai por Rogai por nós. nós, Santa Zélia e São Luís Martã, rogai por rogai por nós. nós. Em nome do Pai, do Do Filho e Filho do e do Espírito Espírito Santo. Santo. Amém. Amém. Camila, você podia se apresentar aí ao pessoal que está te vendo aí pela primeira vez, Sim. convidada nossa do Bom, Instituto. meu nome é Camila, né? Camila Eduarda, eu sou de Jacuí, Minas Gerais. Atualmente eu moro aqui em São Sebastião do Paraíso, né? Conheci o Instituto, a gente fez alguns estudos muito bacanas, né? A gente aprendeu muito junto, foi muito interessante, muito importante. E essa é minha filha, Eduarda, é uma mini filha espiritual do Padre Pio também. E é uma honra, uma graça muito grande poder estar aqui com vocês hoje, né? Falando desse santo que é tão especial para nós, né? Eu tenho certeza que ele é extremamente, se não é, ele vai se tornar especial também para todos que vão aí participar, né, conosco. Com certeza. Camila, então, você quer começar falando um pouquinho sobre ele, sobre a vida dele? Pode ser. Bom, o Padre Pio, né? Ele nasceu lá em Pietrelcina, na Itália, e desde criança ele era diferenciado, né? Ele nasceu em 1887 e, né, como recebeu o nome, né, dos pais de Francisco Forboni, né? E o Francisco, ele era uma criança diferente. Era uma criança que não brincava muito, não porque não gostava, mas ele dizia que as crianças elas diziam muitas blasfêmias e ele preferia se recolher e ele preferia rezar, né? Conversar com Deus. Desde sempre, numa intimidade muito grande com Jesus e com o seu anjo da guarda, né? Já criança, né? Ele foi agraciado com muitas visões de Jesus Cristo, de Nossa Senhora e do seu anjo da guarda. E ele foi cultivando aí uma intimidade muito grande com ele, né? Então, aos 5 anos, ele já chegou para os pais e já disse, né? Eu quero ser frade. Né? E ele já, aos 5 anos, já escolheu que ele seria um franciscano, né? Ele era apaixonado por essa ordem e pelo tripé, né? Da ordem, né? Dos frades menores, né? Que foi derivado ali, né? Foi criado por São Francisco de Assis e, né, que tem como eixo, né, a pobreza, a castidade e a obediência. Então, assim, já muito pequeno e decidido, né, a seguir, né, os passos, né, de São Francisco de Assis, né, ele começa aí a trilhar o seu caminho espiritual, né, e a sua intimidade, como eu disse, com Jesus e com seu anjo da guarda, né, ele era seu amigo fiel. E já a criança, né, algumas vezes a mãe dele, né, se surpreendeu ao ver que ele dormia, de repente dormia no chão, né, só com um travesseiro, né, e já pequeno, né, ele motivado, né, a se mortificar e a fazer penitência pela salvação e pela conversão dos pecadores. Então era uma criança completamente, né, eu falo assim, já na infância, Deus começa a nos surpreender com a vida de São Padre Pio, né? Então aí, às vezes ele tinha alguns lugares que ele gostava muito, ele gostava de ficar debaixo de uma árvore que tinha lá
no sítio, lá na propriedade da família, alguns lugares mais escondidos. Ele sempre foi mais silencioso e cultivava mesmo esse espírito oracional. Então, aos 16 anos, né, ele então ingressa no noviciado, né? Então, ele tem a graça aí, né, de ir, né, para o Frei Camilo, né, que o recebesse, né? Então, ele veste ali o hábito franciscano, né? E ele vai professar os votos, né, solenes em 1907. Ele tinha 20 anos quando professou seus votos solenes. E esses votos, né, só reforçando, voto de pobreza, voto de castidade e voto de obediência, né? Esses votos, né, eles vão direcionar ele por toda a vida, né? E principalmente eu vinha pensando hoje durante o dia o quanto o voto de obediência foi caro para ele e o quanto ele foi fiel a esse voto de obediência, né? Então, Sim. assim, ingressando no noviciado, professando seus votos, né, lá em 1910, então ele é ordenado padre, mas desde já muito jovem, ali, se ele com 20 anos, em 1910, então ele está com 23 anos, muito jovem, já com a sua saúde muito debilitada. Então ele precisou ali, em 1916, 6 anos depois que ele foi ordenado padre, ele já necessitou de retornar, né, para sua família por conta da sua condição de saúde. E aí ele volta para San Giovanni Rotondo, né, que é onde ele vai permanecer até a sua morte. Né, num convento muito simples, aí ele vai iniciar, né, a sua grande missão de confessor, né, e a missão de padre, né. Padre Pio é espetacular, ele chegava a passar 18 horas em oração, assim, ininterrupta, né? Ou mesmo 18 horas atendendo às confissões. Então ele cultivava, né, uma profunda intimidade, né, com Deus, com o seu anjo da guarda. Se eu for esquecendo alguma coisa, você vai me falando aí, viu? Vai me interrompendo, tá? E então ele retorna, né, para sua cidade, né, passa um tempo ali com a sua mãe, né, e quando, né, nesse voto, né, de obediência, né, é solicitado a ele que, como ele já tinha melhorado um pouco o estado de saúde, que ele retorne, né. Então, assim, quando o frade chega ali para poder, né, ordenar ele, né, passar a ordem que ele deveria voltar, né, ele diz que aqueles, né, que os superiores, eles não estavam sendo guiados por Deus e que não era essa a vontade de Deus para ele, né? Mas então assim, o outro se surpreende, ele fala, mas como assim? Então quem é que está dando essas ordens, né? E ele diz, eles estão sendo orientados pelo demônio, né? Então assim, o superior dele fica, né, nervoso, irado, né? Mas desde, né, já essa intimidade que ele foi cultivando, né, com Jesus, despertou nele muitos dons, né? Então ele tinha o dom da ciência, ele sabia, né? Ele desvendava toda a consciência daquela pessoa que estava ou se confessando, ou recebendo a sua direção espiritual, ou mesmo, né, tomando alguma decisão que influenciasse ali na sua caminhada. E aí ele retorna com uma carta, né, de alguns segredinhos que só eram que somente o responsável por ele sabia, e aí ele é autorizado a permanecer ali mais um tempo. Então, já nesse combate, né, nessa batalha aí, ele já sabia que a vontade de Deus que era que ele permanecesse, né, e aí uma ordenzinha que ele recebeu fosse que ele fosse, né, retornasse, né, a um convento, e que fosse lá em São Giovanni Rotondo. Então ele já, né, ciente da vontade de Deus, um pouquinho anterior a isso, ele chegou a retornar, né, ao primeiro, né, ao primeiro convento que ele ficava, né, e foi assim, onde ele recebeu, né, vários tormentos, porque, né, não era realmente da vontade de Deus que ele estivesse ali. Porém, né, obedecendo, né, aceitando aquilo que os seus superiores falavam, ele foi. Então, assim,
ali em São Giovanni Rotondo, né, onde ele fica a maior parte da sua história, né, ele foi exercer o ofício de sacerdote. Sacerdote, nada além. São Padre Pio, ele foi beatificado, a beatificação, a gente fala que é um santo muito recente, né? Ele faleceu, né, aos 81 anos, e em 68. Então, a sua beatificação, ela se deu em 99, beatificação em 99, perdão, e a canonização em 2002. Então, assim, é bastante recente, né? Fazem apenas 18 anos, né, que a igreja, né, nos reconheceu para a gente, né, isso que ele já mostrava em vida, né, a santidade dele. Então, assim, eu falo que a história dele, a gente pode pesquisar na internet, em filmes, e todo o tanto que a gente lê e conhecer sobre ele, a gente ainda vai saber muito pouquinho, principalmente da vivência de santidade que esse homem teve aqui na Terra. Então, desde criança, né, sua adolescência, sua juventude, seu sacerdócio. Hoje de manhã eu assistia, né, uma missa, e o padre ele dizia que São Padre Pio ele foi levantado para combater tudo que hoje a nossa fé quer, tudo que hoje querem relativizar em relação à nossa fé. Em relação, né, ele não foi um grande pregador, né, ele não atraía, né, o público pelo que ele falava né, durante a missa, né, as pessoas iam até ele para participar da Santa Missa, para sentir, para viver ali aquilo que, né, para vivenciar, né, mesmo sem entender, as pessoas iam, né, e saíam, né, e falavam, que missa, né? O próprio João Paulo II, né, quando ainda era padre, né, participou de uma missa com ele e ele saiu extasiado e sempre dizia, aquela missa, aquela missa. E eu fico, esse padre de hoje ainda falava assim, às vezes a gente acha, né, vai numa missa que está demorando 1h30, né, 2 horas, né, muita gente já fica, esse padre está maluco, né? E São Padre Pio, ele, né, acordava todo dia às 3h30 da manhã, né, às 4 entrava em oração, às 4h30 era aberto, né, as portas do convento, e isso, assim, já havia multidões e multidões aguardando para participar da Santa Missa. Então, ele iniciava ali a missa às 5 horas, e aí a missa ia terminar ali pelas 8, 8h30, 9 horas. A Santa Missa dele chegava a durar até 4 horas, e ele ficava tão estagnado, tão extasiado, e vivia com tanta intensidade, né, o sacrifício, né, o santo sacrifício, que as pessoas elas compreendiam o significado, né, da celebração da Santa Missa. E saindo da celebração da Santa Missa, ele já começava de imediato a atender as confissões. E aí ele permanecia, né, muitas vezes, né, tinha que chegar para ele e falar, padre, o senhor vai ter que parar, a gente dispensou. Então, assim, as pessoas, elas, né, andavam do mundo inteiro, né, viajavam até São Giovanni Rotondo para se confessar com ele. Alguns por curiosidade, né, outros para tentar, e muitos, né, com sentido, né, de buscando com uma contrição, né, bem grande e buscando realmente uma mudança de vida. Esses que buscavam, né, uma mudança de vida, né, eles recebiam ali, né, eu falo assim, o Tribunal da Misericórdia. Né, eles saíam quantos relatos a gente tem de terem saído do confessionário e dizendo, eu me sinto como um menino, né, e pronto para começar. Então, eram acolhidos com muito carinho, com muito amor, e recebiam de fato, né, esse abraço misericordioso de Deus. Mas também acontecia o contrário, né? Como italianão, ele era severo quando precisava. E tendo o dom de conhecer, né, a consciência, né, dos que procuravam a confissão, né? Muitas vezes ali na fila mesmo, na frente das pessoas, ele repreendia duramente, severamente, às vezes até aos berros, aos xingos, né?
pedindo para ir embora, né, para vir outro dia, que ele não ia atender em confissão naquele dia. Eu ainda li hoje que um padre pergunta para ele: o senhor não tem medo de dispensar eles desse jeito e deles não voltarem? E aí ele fala: não, porque primeiro eu sei que eles vão voltar e porque eu vou interceder. Então, a partir daquele momento que ele precisava ser duro com alguém que o procurava, ele já ele já dobrava ali, redobrava as suas orações na intercessão por aquela alma que o procurava. O bichinho era bravo mesmo. Eu ainda brincava com o Eduardo. Ontem eu falei assim: olha, se o Padre Pio tivesse aqui agora, ele ia te dar um cascudo na cabeça e ia te puxar a orelha. Porque eu falo assim, no jeito dele, no italianão dele, Deus suscita um santo, e mesmo diante dessas atitudes, a gente pensa: meu Deus, o que é isso? Como assim? Deus realiza maravilhas e as pessoas, saíam daquele momento e já eram tomados ali de um arrependimento profundo, e voltavam, para, de fato, para poder, realizar uma confissão verdadeira. E muitas vezes, eu falo, nesses dons extraordinários que o Padre Pio recebeu, ele tinha o dom de saber direitinho, às vezes algum pecado que alguém estava esquecendo, eu estava com vergonha de contar. Ele terminava a confissão e falava: não te falta alguma coisa? Não está esquecendo de nada? Ou mesmo, às vezes durante a missa, ele fitava o olhar, naquela pessoa, e a pessoa ali fazendo o seu exame de consciência, e aí quando chegava, se deparava no confessionário, que às vezes estava, um pouco inseguro de falar, ele disse: você já me disse tudo durante a missa, é só, muitas vezes ele nem se dava o trabalho de ouvir novamente, só falava esse pecado, E acho que assim, muitas vezes a gente esquece, durante as nossas confissões, de falar quantas vezes a gente pecou, e às vezes eu falo, naquela, tentando suavizar um pouquinho o pecado: padre, eu pequei quanto à castidade, eu lembro de ler, eu cometi adultério 9 vezes, eu acho, mais ou menos. Aí ele falou assim: mas não foi só com aquela fulana, não foi 13, Então, não foi, será que não foram 27? Então, ele sabia o número exato, Ele lia todas as consciências, Me imagino entrando para confessar, acho que daria até um certo medo. Bom que a gente não esquecer de nada, Porque ele já ajudava ali. Uhum. Eu não sei se você se lembra do filme dele, na hora que o pai, que ele pede para o pai se confessar. E Nossa, ele lindo. diz que é uma cena maravilhosa, E quando ele pede pro pai se confessar, que o pai dá aquela travadinha e não consegue falar, ele fala: não, então eu vou falar e o senhor vai só responder: Senhor, perdoe-me. E aí ele já começa, pelaquela vez que o senhor traiu a mamãe com aquela americana naquela viagem à América. E aí o pai se assusta, Como você sabe disso? Ele fala: somente responda: Senhor, perdoe-me. E aí ele faz a confissão do próprio pai, ele mesmo fazendo, ele mesmo falando os pecados e o pai pedindo perdão a Deus. E pouco tempo depois, o pai já vai a óbito, mas descansa em paz após receber uma absolvição aí, do seu próprio filho. E já, se eu estiver esquecendo alguma coisa, vai me cortando aí. Pode falar também. Eu queria comentar que o padre Paulo Ricardo fala que o Padre Pio, São Padre Pio, é um santo extremamente providencial. Porque ele veio exatamente numa época em que os próprios sacerdotes
já estavam perdendo a fé, né? Sim. E o Padre Paulo fala que estávamos numa época em que até sacerdotes chegavam a duvidar dos milagres. E falava, mas às vezes era a cabeça daquele tempo, era um jeito de falar, era um modo de falar. E aí Deus envia Padre Pio, que é um santo extremamente providencial, que realizou milagres, milagres reais, comprovados por laudos médicos. Né? E é interessante a gente entrar um pouco agora no assunto dos dons extraordinários de Padre Pio, né? Para a gente ver que ele foi um santo realmente eleito, escolhido por Deus. Foi eleito, foi escolhido, foi uma escolha, né? Deus deu a ele pouco santo, assim, eu não conheço nenhum santo que tenha tido tantos dons quanto teve São Padre Pio, né? Então, assim, né, primeiramente, Padre Pio recebeu as chagas. Isso. Até por isso, né, que na imagem ele tá sempre com a luvinha, né, na imagem, porque ele queria esconder, né, as chagas. Então, ele recebeu as chagas. Aqui, ó, fiz um resuminho aqui. As chagas durou por 50 anos, sendo o único padre estigmatizado da história da igreja. Né? Existe uma certa dúvida se São Paulo teve as chagas, né? Por causa que ele fala que ele recebeu o espinho, né? Recebo no meu corpo as marcas de Cristo. Então existe essa dúvida se São Paulo teve as chagas ou não. Mas assim, do que sabemos confirmadamente, Padre Pio foi o único padre, porque teve vários santos que tiveram as chagas, mas sacerdote ele foi o único, né, que se tem o relato. Então, assim, ele foi realmente o escolhido, né? Eu quero um sacerdote. E ele veio, assim, para curar o sacerdócio, primeiramente, né? Que estava tão relativizado, que já estava tão, assim, perdendo a fé nos milagres, né? Aí, alguns outros dons extraordinários de São Padre Pio, né? O êxtase, né? Às vezes, durante a missa que celebrava todos os dias, Padre Pio entrava em êxtase, principalmente na elevação do pão, no momento da consagração, que por vezes durava 20 minutos. Isso até foi um fato interessante, isso que você falou, né? Que eu já vi que o Padre Pio, a missa dele era muito demorada. Às vezes durava 3, 4 horas. Mas não era a homilia que era muito longa, né? Não era que ele ficava falando. Tanto é que ele nem era tão bom pregador, né? Não. Mas é porque ele fazia cada ato da oração eucarística com tanta piedade, né? Que ele demorava, né? A elevação da hóstia ali na hora, né? Faz assim, já toca o sininho e já baixou de novo, né? Quantas vezes ele chorava ao elevar o cálice, né, ao elevar o pão, né, se sentindo tão indigno, né, de vivenciar ali aquele momento, né, e de oferecer a Deus, né, o santo sacrifício, né. Então, ele não precisava falar nada nas homilias, né. Eu acho que talvez hoje, às vezes a gente acaba perdendo um pouquinho da oração eucarística, né. A gente, às vezes, ouve tanto, se preocupa tanto, né, com a liturgia da palavra e não valoriza tanto. Sim. Às vezes, a liturgia eucarística a gente vai fazendo no automático, né? E ele fazia ali a concentração, a dedicação, o amor na liturgia eucarística, né? Fazia o olhar dele para a Santa Eucaristia, fazia os fiéis, né, compreenderem a grandeza daquele momento que eles estavam vivendo, né? Às vezes, infelizmente, hoje, às vezes a gente vê o contrário, né? Às vezes o padre, ele se empolga na homilia e depois ele quer num tapa fazer a oração eucarística, porque já demorei demais na homilia, então tem que ser um negócio bem rápido, né? E o Padre Pio não, ele entendia o valor ali do momento eucarístico, que era o ápice, né? É muito bonito.
Aí outra. Uma característica muito interessante quando eu li, que ele tinha. As chagas eram perfumadas. Você já leu sobre isso? As chagas de São Padre Pio, né, já foram estudadas por vários médicos e eles, né, constataram que eram de ordem sobrenatural, porque era impossível, né, explicar com os olhos da medicina as feridas que sangravam continuamente, o sangue não se coagulava, saía das chagas, tinha odor de rosas, né, que era sentido, né, a longa distância, e elas não Quilômetros de aumentavam, distância, né? não diminuíam de tamanho e, né, sangravam ali continuamente, né? Vários santos, né, recebeu um ou outro sinal da paixão, participaram, né, ali desejaram ardentemente, né, participar do sofrimento de Jesus, mas São Padre Pio, ele recebe as 5 chagas, né? Ele tinha as mãos, os pés e o lado aberto de Jesus. E as chagas das mãos e dos pés, elas mediam, né? Eu falo assim, não eram feridas pequenas que a gente imagina, né? Eram de praticamente 2 centímetros, né? 2 por 2, mão e pé. E a do lado, ela media 7 centímetros por 5 centímetros. Né? Então, assim, era muito grande. Era muito grande para a gente pensar, né, em 5 feridas sangrando, né? Jorrando ali o tempo inteiro. Né? Ele acordava, né, com as luvinhas todas molhadas, né, vivia enfaixado ali no seu tronco por conta desse sangramento, né? E uma coisa que é interessante também, porque além dele, ele se sentia, eu falo assim, a humildade dele era tão grande, né, que desde pequeno, nesse caminho de santidade, ele tinha... Por que ele sentia vergonha das chagas? Porque ele se achava indigno de participar tão ativamente do sofrimento de Cristo, né? E essas chagas, eu não sei se você se lembra das cenas do filme, né? Elas já em 1915, né? Ele já tinha os sinais, era como se fosse um vermelhinho, as mãos estavam vermelhas, mas ele já sentia muita dor, mas elas ainda eram invisíveis, né? E ele sempre escrevia para o seu diretor espiritual que vou até ler, porque eu achei isso assim muito forte, né? Meu coração, perdão, meus pés e minhas mãos parecem estar transpassados por uma espada. Isso ainda, quando elas ainda estavam, né, invisíveis. Ele já participava ativamente dessa dor. Então, assim, lá, assim, 3 anos depois, né, após uma celebração da Santa Missa, né, as pessoas saíam, né, e ele permanecia em oração, após a liturgia das horas. Né? E aí, ele, diante do crucifixo, né, no momento de oração muito, né, profundo e muito intenso, então ele recebe ali as chagas visíveis. E aí elas começam mesmo a sangrar, né, sem parar. E ele sempre, né, tentando esconder, né, sentir essa vergonha, né, essa profunda humildade dele, sempre muito grande. E então ele começa, né, antes, né, até assim, para que as pessoas não ficassem sabendo e não procurassem por conta disso, e depois também por ordem, né, por ordem da Santa Sé, que proibiu que as pessoas, né, olhassem, né, então mesmo eles só poderiam, né, com autorização por escrito, né, olhar as chagas de São Padre Pio. E ele passou por, né, grandes tormentos por conta disso, grandes perseguições por conta disso. Né? Ele foi como todo santo, né, que passa ali o seu calvário, a sua perseguição. Ele teve uma perseguição muito grande por conta dessas chagas, e mesmo, né, um médico tendo relatado, né, que elas, né, seriam de ordem sobrenatural. Por quê? Pelo fato de não cicatrizar, não aumentar, não diminuir, né, não causar infecção,
e que os olhos da medicina não tinha como explicar. Mesmo assim, alguns médicos, representantes, né, até mesmo alguns padres, né, fizeram alguns relatórios falsos, né, dizendo que ele se automutilava, que era tudo mentira. Uhum. Né? Então, assim, por muito tempo, inclusive, ele foi proibido de rezar a missa, de atender confissão, né? Colocaram microfone no confessionário escondido, né? Então, assim, ele sofreu perseguições, né? Calúnias e difamações, assim, né? E tem uma cena que me toca muito no filme, né? Que quando falam para ele, né? Mas o senhor não se importa, né? E ele fala aquela frase de São Paulo, né? Quanto a mim, eu já estou crucificado com Cristo, né? A ele só importava a sua consciência com Deus, mais nada. Né? Então, ele Sim. né, participava ativamente e sofria todas essas perseguições, né? Oferecendo pela salvação e pela conversão das almas, né? E pela salvação das almas. Tem mais alguma coisa que você quer falar Outro sobre dom que Chaves? ele, ele tinha também o dom da bilocação, né? Isso, isso. Tinha o dom da bilocação. É fantástico, né? Eu vi uma vez o Padre Paulo, Ricardo, contando, uma vez ele apareceu dentro de um carro de um médico, o médico era ateu, e ele apareceu e ele falou pro médico, era de madrugada, o médico estava indo com urgência para uma pessoa que estava passando mal, o Padre Pio falou para ele, ó, a pessoa, você vai chegar em tal lugar, a pessoa, ela tá com tal doença, você vai tentar fazer tal procedimento, não vai dar certo, o procedimento certo que você tem que fazer é tal, e é isso. E aí, ele chegou, constatou que realmente a pessoa estava com aquela doença que o Padre Pio tinha falado, ele fez exatamente o procedimento que ele achava que era certo, não deu certo, ele fez o procedimento que o Padre Pio tinha falado para ele e deu certo. E aí depois, né, ele descobre que Padre Pio nem estava naquela cidade, né? Ele estava lá em São Giovanni Rotondo. E aí, né, tem uma outra história também. Sobre isso ainda no final. Aí ele vai atrás do Padre Pio. Quando esse médico ele percebe que é o Frei, né, que é o frade que estava lá, que nunca tinha saído, ele fala, meu Deus, e vai atrás dele. E aí, quando ele chega perto de Padre Pio, o Padre Pio fala assim, eita, moço teimoso, hein? Por que você não obedeceu logo na primeira vez? Sim, aham. Teve uma outra história de bilocação dele também, que na época da guerra eles estavam tentando bombardear a cidade, né? E aí eles viam ele voando no ar, né? Impedindo a bomba de cair lá. Sabe assim, e são fatos que a gente pensa. Nós aqui, muito relativistas, né? A gente não consegue conceber, né? E uma coisa tão recente, ele morreu na década de 60. Ele super recente, né? Do meu pai. Então, pensar assim que pessoas estão vivas, pessoas assim que estavam, já tinham nascido na época dele, estão vivas ainda. É fantástico, né? E tem também a história que ele ressuscitou uma criança. Sim. Que a mãe... O médico falou que a criança não ia sobreviver, ela catou a criança correndo e foi levar para o Padre Pio. No meio da viagem, a criança morre. Aí a mãe coloca a criança numa mala, já morta, e leva para o Padre Pio. Quando ela chega lá, ela chega de trem lá na cidade dele, ele estava acabando de atender a confissão de um médico, né? E aí ela abre a mala, e aí ela chorando, entrega a criança já roxa na mão do Padre Pio. No que o Padre Pio pega a criança renasce, né? Revive, e aí ele entrega a criança viva na mão da mãe.
E o médico estava do lado, e tem atestado, né? Comprovação médica. Esse médico comprovou que realmente não tinha como a criança estar viva. Mesmo que ela não tivesse morrido antes, ela teria morrido só pelo fato de estar fechada dentro de uma mala. E, né, então são milagres assim que, Extraordinário, né, né? o homem moderno cientificista que gosta que tudo esteja ali no papel comprovado, senão eu não acredito, né? Padre Pio veio e foi para eles, né? Para o homem moderno cientificista, que se não tiver um profissional competente da área que registrou aquilo, eles não acreditam, né? Deus falou, então vamos arrumar, então, um santo que proporcione isso para as pessoas, né? Então é fantástico mesmo, né? Com certeza. E quando ele entrega a criança para a mãe, né, ele fala, eu estava só dormindo. E o mais interessante de todas as Sim. vezes que eles começavam assim, meu santinho, obrigado, Padre Pio, ele sempre falava, vocês têm que agradecer somente a Deus. Eu sou somente um frade que reza. Né? Então, assim, eu falo assim, é aquele filho de Maria que entendeu também que assim como ela, que não retém nada, todo o mérito de tudo, de todo acontecimento, por mais que tenha sido pela oração, pela intercessão, né, ele sempre instigava a pessoa a voltar os seus olhos para Deus, a agradecer a Deus somente, nada além disso, né? Ninguém agradecer a ele, não queria nada para ele, né? Era tudo para Deus, né? Ele sempre falava, né? Tenha os olhos fixos em Jesus, né? Ame a Jesus e nada mais. Em relação a essa Era uma colocação humildade fora de base, né? extrema, né? Humildade dele. Eu falo assim, quando a gente pensa, né? Eu falo assim, é um fato que até é difícil da gente falar, porque os soldados tentando bombardear e de repente vê um frade lá no céu, como assim, né? E aí eu falo assim, para as pessoas que precisam de materializar isso, né? Os soldados eles tiveram que ir até lá e tirar uma foto com ele. E a gente tem essa foto, né? Então assim, é uma história que, né? Não é um ou dois soldados que dizem, né, que era ele que estava lá, né? São vários soldados. E ainda, em relação a isso, a gente tem, né, tinha um padre que visitou, né, o Padre Pio, e aí esse padre queria continuar lá com ele. Mas, né, em relação ao voto da obediência, né, e também, né, orientando essa pessoa que ele deveria, né, seguir aquilo que voltar para sua diocese, assumir a missão que lhe foi confiada, né? Ele, né, orienta, né, contrariando o padre, dizendo que ele tinha que ir embora, que ele tinha que ir, que não era lá o lugar dele. Eu até imagino a delicadeza que ele falou isso para esse padre. Mas ele falou, eu vou, mas você vai ter que me fazer uma promessa, que você vai me visitar na hora da minha morte. Né? Eu quero a sua presença nesse momento. E aí, né, esse padre, ele falava muito, né, do Padre Pio, de como ele rezava a missa, né? Então, assim, todo sacerdote que participava da missa dele saía, né, celebrando de uma outra forma, vivendo o santo sacrifício de uma outra forma. E aí esse padre, né, de tanto falar sobre ele, de tanto falar sobre essa promessa dele, que ele viria, né, ao encontro dele no momento de sua morte, era o sonho, o desejo, né, do seu coração. Na noite que esse padre foi a óbito, né, um frei caputino acordou, né, o arcebispo ali daquela cidade e pediu, vai lá acudir, né, o padre tal tá morrendo e precisa de ajuda, né? E aí, quando esse arcebispo chega diante do padre, né, encontra ele já morto, mas com um bilhete que ele tinha escrito de próprio punho. O padre veio. Então, e aí ele entende que quem tinha acordado ele era o Padre Pio. E, por incrível que pareça, né, isso não tem como a gente explicar cientificamente, é algo que é sobrenatural, é só mesmo a fé, né? Ele permaneceu durante todo esse tempo no convento em São Giovanni Rotondo. Mas ainda no comecinho aí da caminhada de sacerdote, lá na beatificação de Santa Teresinha, em 1923, né? Eu falo assim, ele estava com 3 anos apenas de sacerdócio e um padre, né, viu o Frei Caputinho lá, né?
E aí, né, depois de muito tempo, né, ele entendeu, né, viu, né, o padre, e aí quando ele foi a São Giovanni Rotondo, quando começou a falar quem era, né, e quando ele começou, entre aspas, a ficar famoso, que ele nunca quis essa fama, mas ele acabou recebendo essa fama, porque aquilo que as pessoas sentiam na presença dele, né, era inexplicável. Então, esse padre, ele resolve procurar sobre ele, porque ele estava na beatificação. E aí, de repente, ele se depara com esse fato, né, que ele jamais tinha saído lá do convento de São Giovanni Rotondo. Então, é uma outra bilocação comprovada também. Né? É algo que, assim, não dá para a gente entender Fantástico. humanamente, logicamente falando, né? Nossa, E, é. Se a gente fosse falar de todos os milagres, de tudo, a gente ia ficar aqui até meia-noite e meia, né? Meu Deus. com certeza. Ele é fantástico demais, é fantástico. Né? Assim, mas eu acho que tem algumas coisas que é muito importante a gente falar, porque ele era duro, severo, ele era exigente em relação à participação da Eucaristia, ele reforçava muito a necessidade, né, de verdadeira conversão dos fiéis, né, de receber, né, a importância do estado de graça, a importância da... E eu falo que Jesus Cristo levantou o Padre Pio para vir, né, confirmar, né, todas as nossas dúvidas em relação à nossa fé católica, né, principalmente nesse tempo que já começava, né, ali estava, eu vou dizer assim, já estavam relativizando a nossa fé, sim, mas agora, né, a nossa realidade de hoje, né, a gente tem que ter ele canonizado para a gente olhar e falar, opa, a vida dele, o sacerdócio dele comprova que o caminho, né, que a gente deve seguir, né, que as verdades de fé que até então nos foram ensinadas, né, que elas devem ser seguidas. E isso eu acho que vem reforçar mesmo, né, a importância, né, do catolicismo e daquilo que só a nossa igreja ela tem, né, essa graça, né, de poder ser colocado diante do tribunal de misericórdia ali e sair, né, livre, né, liberto, entender, né, a verdadeira, né, a verdadeira contrição, a verdadeira experiência de paz, de amor, de redenção que a gente experimenta no sacramento da confissão. Quando a gente fala que ele não era assim um bom pregador, né, um pregador, lá nas homilias dele, ele não gastava muito tempo. Mas ali no confessionário, quando a pessoa Uhum. procurava, né, ele era profundamente bíblico, né, e ele orientava, né, dirigia espiritualmente os fiéis, todo embasado na palavra de Deus. Então, assim, Uhum. ele não era um pregador de multidões, né, mas ele era um Sim, pregador individual, exatamente. né. A direção espiritual que ele oferecia, né, muitas vezes iluminava, né, não só a vida espiritual da pessoa, mas também, né, a carreira profissional e tudo, né, durante a caminhada da pessoa que o procurava, da comunidade de fé e de tudo. Então, eu acho que é até sacanagem para falar que ele não era um bom pregador, né? Mas porque Aham, ele sim, exercia isso, né, individualmente. Ali, eu falo assim, ele sim. usava, né, da maneira mais, eu falo assim, ele não generalizava, né? Ele Uhum. usava muito a palavra de Deus especificamente, né, diretamente para aquela necessidade da pessoa que o procurava. E ele foi ficando Uhum. famoso, né? Foi ficando, né, as pessoas foram, né, começando a comentar, e aí vinham pessoas de todo mundo para poder receber a confissão, e as pessoas chegavam a passar semanas em hotéis lá para poder receber a confissão com eles. Né? Alguns curiosos, né? Quando chegavam lá nos hotéis, que não eram aqueles hotéis luxuosos, né? Aquelas mil maravilhas, já tinha ido para testar, né? Então, chegava ali, e esse tempo de espera era ali um tempo de profundo, né, exame de consciência. E é maravilhoso, né, ver, ouvir aquilo que as confissões
realizados por Padre Pio fizeram na vida das pessoas. Tanto é que, né, ele teve aqueles, né, aquelas pessoas, né, que foram, né, se aproximando mais e necessitando mais dessa direção espiritual do Padre Pio, né, que eles foram sendo adotados por eles como filhos espirituais. Né? Então, ele foi, né, dirigindo, né, a caminhada, né, a vida dele, e os filhos espirituais dele, né, ainda hoje, né, tem muitos, né, que viveram, né, com ele, vivo, né, e ele ainda hoje continua levantando seus filhos espirituais. Né? É um sonho meu ir para São Giovanni Rotondo, e se não der certo, eu já aprendi com o Padre Pio, eu vou falar para o meu anjo da guarda e vou pedir para ele. Mas ele sabe que, que é um sonho meu visitá-lo, né? Além disso, além do mais, né? Eu falo assim, não que eu precise ver, né? Mas além de tudo que ele realizou em vida, né? O corpo dele continua incorrupto, né? Então tá lá para todo mundo ver, né? Dizem, né? Até o padre de hoje falava assim, ó, o bom velhinho, né? Não é o Papai Noel, mas o bom velhinho tá lá para quem quiser ver, para quem duvidar. E em relação assim, voltando, né? Não é o Papai Noel, mas o bom velhinho continua levantando seus filhos espirituais e eu percebi há algum tempo, né? Um ano atrás, me veio um desejo muito grande de conhecer mais sobre ele. E então, assim, né? A partir do momento que me veio esse desejo, que eu senti a intercessão dele na minha vida, eu comecei a querer estudar um pouquinho mais sobre ele. E junto com isso, né, junto com essa minha decisão, eu comecei a sofrer opressões fortíssimas à noite. E em sonho, né, era como se me dissesse, você quer saber mais sobre o Padre Pio? Quer conhecer mais sobre ele? Você vai ter que apanhar como ele. Você acha que você dá conta? E lógico que a gente né, tem medo, tem aquela insegurança, né, mas dentro de mim eu falava assim, eu não tenho medo, né? Se for para me aproximar mais de Jesus e para conhecê-lo mais e para entender mais sobre a vida de Padre Pio, imagina, né? Não me importa que apanhe, né? A gente já apanha tanto na vida, né? Mas resumindo a história, passei por opressões fortíssimas com a ajuda de São Miguel Arcanjo, né? E quanto mais eu fui conhecendo a história de Padre Pio, mais eu fui me apaixonando. E quanto mais eu me apaixonava pela história de Padre Pio, me vinha esse desejo, né? Falar assim, até um dia que eu cheguei e falei, Padre Pio, eu quero ser sua filha espiritual. E aí, eu senti no meu coração tão forte, mas tão forte, você já é, você sempre foi. E eu fiquei assim, meu Deus. É tanto que essa semana eu fui assistir o filme de novo, que eu já tinha assistido, e quando eu me deparei com essa cena, eu falei, meu Deus, parece que eu estou me vendo ali naquele momento que aquela atriz ela vai, né, e ela fala, eu quero ser sua filha espiritual, e ele fala, você já é, você sempre foi. E aí eu li um pouquinho, né, lendo um pouquinho sobre... Pode falar algo, sim, Eduardo está pedindo para falar algo. Eu lembro quando minha mãe acordava de noite, um dia ela começou a falar as palavras estranhas. Nós já tínhamos rezado, ela começou a rezar de novo. Eu falei, mãe, o que você está arrumando? Daí ela, não sei. Aí ela colocou uma música lá para nós ouvir e ela dormiu em paz. Foi, né? Eu tive que maneirar um pouquinho do que eu contava para Eduardo do que estava acontecendo, né? Mas numa próxima oportunidade a gente partilha sobre isso. E eu só sei que viver, né, vivenciar esse combate espiritual e me aproximar mais de São Pio de Pietrelcina mudou, transformou minha vida e que eu não me encontro, né, em outra... não me vejo, né, de outra forma. E aí eu fui percebendo, né, porque foi então que me deu aquele start, né? E aí eu fui percebendo, né, o quanto ele já vinha, né, me ajudando, né, me mostrando, né, um pouquinho mais sobre as devoções que ele ensinava,
né? Eu falo assim que ele sempre usa, né, os instrumentos para poder vir ensinar para a gente também, né? A devoção ao Sagrado Coração de Jesus, a devoção aos 5 primeiros sábados, né? A reparação ao coração de Nossa Senhora, né? A devoção a São José, então a devoção a São Miguel, né? Como filho de São Francisco de Assis, né? A realização da Quaresma de São Miguel. Então, assim, isso foi só. E aí, de repente, parece que o quebra-cabeça foi se encaixando, sabe? E aí eu pensei, e eu fui perceber, eu falei, meu Deus, ele sempre esteve comigo e eu não tinha, né, percebido isso, né? Mas quando a gente fala assim, mas às vezes pode passar na cabeça de alguém, peraí, como que eu, hoje, se eu quiser ser filho espiritual dele, como que eu vou fazer? Né? O que eu tenho que fazer? Né? E eu falo assim que esse desejo, né, ele vem do coração de Deus. Ele vem do coração de Deus, né, não do nosso. Depois que a gente tem o entendimento e esse discernimento. E uma das frases dele fala o seguinte: a maior alegria de um pai é que os filhos se amem, formem um só coração e uma só alma. Não fostes vós que me escolhestes, mas o Pai Celeste, que na minha primeira missa me fez ver todos os filhos que me confiavam. E aí, então, assim, naquela primeira missa que ele celebrou, ele já teve, né? Deus já revelou para ele quantos filhos espirituais ele receberia. E deu para ele a responsabilidade. E ele tem, né, assim como São Francisco, que é o seu pai espiritual, ele sempre dizia: eu vou ficar na porta do céu até o último dos meus filhos espirituais entrar. E eu acho que esse é o maior desejo de todos nós, né? E por que não, né? Ô, Padre Pio, me adota aqui, deixa eu ser sua filha, porque eu preciso de uns cascudos, de uns puxão de orelha, para poder chegar no céu também. O senhor precisa me puxar, né? Me ajudar, me orientar aí a me aperfeiçoar, a melhorar mais, né? Mais e mais e mais. Fantástico. Com certeza. Assim, eu falo que. E aí a gente vai tendo contato, a gente vai entendendo, na verdade, o que vem, às vezes, como a gente se encontra com outros filhos espirituais. Tem uma história muito bacana. Tinha um terço que eu namorava ele há muito tempo. E eu ficava ensaiando para poder comprar esse terço. Mas eu falava, eu vou comprar esse terço para mim. E aí, um belo dia, né, a gente estava indo para o encontro e tal, né? Eu falei, vou de terço bonito. Vou criar coragem, fui lá, comprei o terço. Acabei de comprar o terço, ele me falou, não é para você. Eu falei, tá bom, né? Para quem então? E aí, ele me falou, assim, eu já senti a resposta no mesmo momento, é do Venâncio. E aí eu lembro que eu falei para ele, Venâncio, um amigo seu te mandou um presente aqui. Ele nem não é ansioso, eu já tive que contar. E eu ele já começou a me torturar, me encher as paciências para poder contar o que era. Falou, mas eu não conheço ninguém em Paraíso. E já começou, e eu falei, calma, né? É um amigo lá do céu. Né? E eu falei, só mandar uma dica. Tenha Jesus Cristo em seu coração e todas as flores do mundo, todas as cruzes do mundo lhe parecerão rosas. E aí, no encontro eu entreguei para ele, né? Nem imaginava, né? E o pacotinho dele dizia o seguinte, né? Agora eu não sei se eu vou lembrar a frase certinho, mas para grandes batalhas a gente só pode vencer com o Santo Rosário. E eu acredito que naquele encontro, naquela experiência, né, de intercessão e de capela que nós vivemos, a importância do rosário e a missão que Deus tinha confiado ali para o Venâncio, né, sob a intercessão de São Padre Pio, para poder atingir o coração de um jovem que estava ali naquele encontro, foi, né, assim, não dá para explicar. E assim, eu acho que a devoção de São Padre Pio a Nossa Senhora também é algo importante da gente comentar, a gente não pode esquecer, né? Enquanto ele rezava, né, eram 18 horas, né, estava atendendo confissão, estava subindo escada, descendo escada, era rosário, rosário, e não era assim,
um terço, que eu faço, a gente sofre às vezes para rezar um terço durante o dia. Ele rezava 100 rosários por dia, 100 rosários. Né? Então, assim, o dia que ele rezava pouco, ele rezava 35 rosários. E aí, Nossa. um dia, né, um padre, um frei lá incomodado, porque ele falou assim, padre, como o senhor consegue rezar tanto? E aí o padre Pio olha para ele e fala assim, como você consegue não rezar? Né? Como você consegue não sentir essa necessidade de rezar? E eu acho que ele colocava sempre, né, a importância, né, ele sempre falava, Maria é o elo que nos leva a Jesus. Um ponto-chave aí que ele sempre orientava, né, sobre os seus filhos espirituais, né, aqueles que eram dirigidos por ele, que é a importância da devoção, né, à Nossa Senhora, né, e como, assim como Jesus ensinou o Pai Nosso, né, a Anunciação ali, né, nos ensina a Ave Maria. E como Nossa Senhora não retém nada para si, cada Ave Maria que a gente reza é imediatamente depositada, né, aos pés de Jesus, porque toda a honra e toda a glória, né, sempre ao nosso Senhor, né, ao nosso único Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo. Então, ele sempre ensinava, né, os fiéis a devoção à Nossa Senhora, né? Ele foi um consagrado, né, através pelo método que São Luís Maria ensinou, né, através do tratado, e assim como Santa Teresinha também foi. E ele, né, nunca escondeu de ninguém esse amor maluco que ele tinha por Nossa Senhora. E assim, a minha ligação com ele, né, eu falo assim, ele tinha um carinho muito grande por Nossa Senhora de Fátima, tanto que uma das viagens peregrinas de uma imagem lá de Fátima, né, acabou visitando ele, e aí eu fui perceber que a nossa ligação, né, eu nasci no dia de Nossa Senhora de Fátima, né, a minha ligação com o Padre Pio, ela vem, eu falo assim, é um presente de Nossa Senhora também, né? Eu falo assim, Nossa Senhora, você vai nascer hoje, né, e você vai ser dirigida por ele, né, eu falo, embora eu tenha, né, passado por alguns perrengues na vida e aqueles momentos que a gente se distancia, né, mas Nossa Senhora sempre estava ali puxando a minha orelha e ela mandou uma aí para vir me dar uns cascudos para poder eu buscar mais a Jesus. E ser filha espiritual do Padre Pio me coloca ainda mais nessa responsabilidade, né, de imitar Maria, de imitar Jesus, né, constantemente. Camila, Se eu estiver esquecendo. Oi. excelente. Não, foi fantástico, né? É uma delícia, né? Ficar, nossa, falar sobre tantos milagres, tantas graças, tantos dons que o Padre Pio recebeu, né? Eu queria Com pedir certeza. se existe a possibilidade de você encerrar com uma música, que foi a Claro. oração de Padre Pio. Com Foi ele que certeza. compôs a oração, não foi? Sim. Ele sempre rezava, né, essa oração depois da comunhão, e essa oração era um grande presente que ele nos deixou, né, e eu falo, se ele sentia necessidade, né, de rezá-la, que dirá a gente, né, que dirá eu aqui, miserável pecador. Então, essa oração me ajuda muito, vai ser um prazer cantar ela para vocês aí, já peço desculpa pelos erros e pelo improviso, tá? E gostaria de deixar de recado, né? São Padre Pio ele sempre falava: Deus nunca me negou um pedido. Então, assim, para Padre Pio, a gente pede uma vez, esquece e confia, né? Mas sempre, né? A gente lembra dessa obediência, lembra desse tempo de Deus na nossa vida, né? Deus ele vai nos atender no tempo dele, né? No momento dele, que tem toda a sabedoria, né, e todo o conhecimento sobre aquilo que a gente realmente necessita. Mas para Padre Pio a gente pede uma vez só, né, porque é graça recebida. Nesse anseio, né, de imitarmos também essa vida, né, que Jesus levantou aqui na terra, que é de São Padre Pio, vamos cantar juntos aí a oração que ele nos ensinou. Fica, Senhor, comigo,
Preciso da tua presença para não te ofender. Sabes quão facilmente sou fraco e te abandono. Preciso de ti para não cair. Fica, Senhor, comigo. Se queres que eu te seja fiel, seja-me aquele abrigo. Pois embora minha alma muito pobrezinha deseja ser pra ti lugar de consolação, carinho e adoração, ninho de amor, então, quietude profunda, oração. Não peço que não mereço, mas tua presença, Deus, quero ter. Fica, Senhor, comigo, para que eu ouça a tua voz. Fica, Senhor, comigo. Fica, meu grande amigo. Fica, Senhor, comigo. Fica, meu grande amigo. Não peço que não mereço, mas tua presença, Deus, quero ter. Fica, Senhor, comigo, para que eu ouça a tua voz. Tu és minha luz, sem ti ando nas trevas. Fica, Senhor, para me dar a conhecer tua vontade. Fica, Senhor, comigo. Fica, meu grande amigo. Minha alma é tão pobrezinha. Seja o meu único abrigo. Quero sua companhia. Muito preciso ouvir-te, Senhor. Tanto desejo amar-te. Fica, meu grande amor. Que lindo! Amém! Permita-me rezá-la Oi? rapidinho. Permita-me rezá-la rapidinho. Só para a gente, né, refletir um pouquinho mais dessa música. Claro. Fica comigo, Senhor, porque preciso da sua presença para não te esquecer. Sabes quão facilmente eu posso te abandonar-te. Fica comigo, Senhor, porque sou fraco e preciso da tua força para não cair e pecar tantas vezes. Fica comigo, Senhor, porque és a minha luz e sem ti somente vejo a escuridão. Fica comigo, Senhor, porque és minha vida e sem ti perco o fervor. Fica comigo, Senhor, para me dares a conhecer a tua vontade. Fica comigo, Senhor, para que eu ouça a tua voz e te siga. Fica comigo, Senhor, pois desejo amar-te muito
e estarei sempre em tua companhia. Fica comigo, Senhor, porque embora minha alma seja tão pobre, eu quero que ela seja um ninho de amor, um lugar onde encontre consolo. Fica comigo, Jesus, esta noite, pois a vida tem muitos perigos. Preciso de ti. Deixa que eu te reconheça, como os teus discípulos fizeram no momento em que partiram o pão, para que a comunhão eucarística seja a luz que dissipa as trevas, a força que me sustenta, a única e maior alegria do meu coração. Fica comigo, Senhor, porque na hora de minha morte eu quero unir-me a ti, se não pela comunhão, pelo menos pela graça e pelo amor. Fica comigo, Senhor, pois é só a ti que procuro, teu amor, tua graça, teu desejo, teu coração, teu espírito, porque te amo. E o meu único desejo é amar-te cada vez mais. Quero amar-te com todo o meu coração, enquanto estiver na terra, e continuar a amar-te com mais perfeição durante toda a eternidade. Amém. E finalizando, né, a minha colocação, eu peço desculpas pelo monte de coisa que eu esqueci, mas a gente teria que ficar aqui e virar a noite para poder falar, né, tudo aquilo que ele me inspirou. Mas queria ensinar uma oração que ele sempre ensinava para os seus filhos espirituais, que é o seguinte: ó Senhor, eu peço para o meu passado vossa misericórdia, para o meu presente o vosso amor e para o meu futuro a vossa providência. Então, que a gente possa rezar isso diariamente, né? Porque a gente é miserável, pecador, e a gente cai sempre. Para o meu passado, a tua misericórdia, para o meu presente, o vosso amor, e para o meu futuro, a vossa providência. Que São Pio de Pietrelcina interceda por nós a cada dia, e que a gente possa, né, imitando ele, né, desejar, despertar em nós esse desejo de ser cada dia mais imitadores de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Maravilhoso. Camila, muito, muito, muito obrigada. Que São Padre Pio continue sendo esse seu pai espiritual sempre, te iluminando, te guiando. Muito, muito obrigada mesmo. Viu? Deus te abençoe muito. Amém, imagina, eu que agradeço. Foi uma honra estar aqui com vocês. Foi muito bom mesmo, muito bom. Um abraço imenso para vocês aí. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre com vocês. Amém. Tá? Fique com Deus. Tchau, gente. Obrigada. Amém. Tchau, tchau.